Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Samuel Souza do Precursor Preparatório Militar, com um vídeo super interessante para quem vai fazer a prova da EPICAR e outros concursos militares também. Afinal, a Beyoncé é militar? Vamos conferir? If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Peraí. Professor, tudo bem que essa música seja bacana e tal, mas o que isso tem a ver com a nossa aula e principalmente com concursos militares? Bom, essa música é uma crítica a um comportamento dos homens que a cantora não concorda. Embora interessante, esse não é o ponto principal da nossa aula. O que eu quero destacar aqui é a estrutura que permeia toda a música. E na primeira estrofe não foi diferente. Observa isso. Olha, If I were a boy, I'd roll out of bed in the morning. I'd kick it with who I wanted. I'd never get confronted for it. They'd stick up for me. Então observa que para que todas essas coisas ocorram, isso aqui tem que acontecer primeiro. Essa condição, ela tem que acontecer. Para que tudo isso aqui acontecesse, o que tinha que acontecer inicialmente? Ela tinha que ser um garoto. If I were a boy. E isso daqui é o que a gente chama de conditional. Esse exemplo aqui especificamente é um exemplo de second conditional. E aí, respondendo o que isso tudo tem a ver com a nossa aula, bom, conditional é um assunto que na realidade ele já está conosco já há algum tempo. E ele caiu no EPICAR, caiu no ITA várias vezes, caiu no EFON várias vezes, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos nessa? Fala pessoal, todo mundo prontinho para o nosso início do nosso estudo em relação a conditionals? Galera, a gente vai então começar a falar a respeito de conditionals e a gente vai começar a tratar de cada um dos casos principais. Portanto, nós vamos falar a respeito de zero conditional, nós vamos falar a respeito de first conditional, nós vamos falar a respeito de second conditional e third conditional, tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, é importante que a gente compreenda que o próprio nome, ele já dá a dica do que se trata. É uma condição, ou seja, para que alguma coisa aconteça, uma outra tem que acontecer. Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Veja bem, olha o exemplo. Imagina uma mãe falando para um filho. If you do your homework, I'll let you go out with your friends. Percebe? If you do your homework, I'll let you go out with your friends. Qual que é a condição para você sair com seus amigos? Se você fizer o seu dever de casa, beleza? Então, sempre para que uma coisa aconteça, a outra tem que acontecer primeiro. Olha só uma outra informação aqui, uma outra informação que é importante que a gente saiba é o seguinte. Essas clauses, elas podem se inverter? Podem. Eu posso começar com a main clause e depois eu posso ir para a minha if clause ou conditional clause. Olha só, eu meramente fiz uma inversão. Essa parte que era aqui, I'll let you go out with your friends, começa a minha frase. Portanto, I'll let you go out with your friends if you do your homework. E observa que a vírgula ela só vai ser colocada se nós iniciarmos com a if clause. Professor, mas eu não estou entendendo muito bem esse negócio de if clause, de main clause. Observa só que eu vou pontuar cada uma delas. If clause vai ser a parte que tem o condicional, tá? Pode ser que seja when, inclusive, mas aqui a gente vai trabalhar inicialmente com if. E a main clause vai ser o que nós vamos obter em função de nós termos a nossa condição atingida. E observe que, conforme eu disse com vocês, nós podemos meramente fazer a inversão das clauses, tudo bem? Agora a gente vai começar a falar a respeito de cada uma delas. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. E por fim nós vamos começar a fazer um monte de exercício. A gente vai fazer duas do ITA, me parece que 4 da EFON, 2 da EPICAR e algumas outras que nós vamos fazendo à medida que a gente vai estudando. Tudo bem? Então olha só. Zero conditional.
Observe o que vai acontecer. Eu tenho um solzinho aqui, uma cara de bolado danado, e logo na sequência eu tenho um gelo que está acontecendo o quê? Ele está derretendo. Olha o que eu tenho em termos de zero conditional. If you heat ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete, tá bom? Mais uma vez, if you heat ice, it melts. Colocou calor no gelo, ele derrete. Vamos passar para um outro exemplo. If you freeze water, it becomes solid. Se você congelar a água, ela se torna o quê? Sólida. Então, ela se torna algo sólido. Então, veja bem, o que nós temos aqui? Quando algo for true in the present or future, como assim true in the present or future? Vamos mais um cadiquinho aqui, daqui a pouco eu volto. We use the zero conditional to talk about things that are generally true, especially for laws and rules. Então, olha só, coisas que são geralmente verdadeiras, especialmente por leis e regras, inclusive científicas, e que são coisas que são o quê? Verdadeiras no presente e no futuro. Como assim, professor? Gente, se nós esquentarmos o gelo, ele não derrete? É uma coisa que acontece agora, não é verdade? Então, é uma coisa que vai ser o quê? Vai ser verdadeira. É uma coisa que é uma verdade de um modo geralmente verdadeira. Agora, tem uma coisa que é de suma importância. Isso aqui vocês têm que entender legal. Structure. Por quê? Vocês vão ver na hora que a gente começar a fazer exercício como é que isso aqui é importante. Vamos nessa. A if clause, que é a partezinha que tem, a clause que tem o if, que vai tratar da condição, ela vai estar em que tempo verbal no zero conditional? Olha só, simple present. Ó, if you hit, you freeze, beleza? To hit, to freeze. E aí, a main clause, que vai ser o que vai acontecer em função do atendimento da minha condição, ele também está em que tempo verbal? Simple present. Ó, it melts, it becomes. Beleza? Então, isso aqui eu tenho que saber, professor, muito. Zero conditional. Então, if clause, present simple or simple present. And the main clause, the same. Mesma coisa. Tanto uma quanto a outra estão no presente simples. Beleza? Vou pegar um exemplo aqui, olha só. Exercise number 1. If you eat a lot of fast food. Pensa bem. A gente está falando a respeito de coisas que são geralmente verdadeiras. Se você come muita comida dessa natureza, fast food, que são coisas que são processadas, são feitas com muita gordura, muita coisa, o que acontece de forma natural, pessoal? A gente engorda, não é verdade? Agora, nós estamos falando de zero conditional. E olha só, present simple, present simple. If you eat, olha só, o verbo principal no presente simples. A minha outra clause, ela vai ter que estar com o verbo em que tempo? Em que tempo, na realidade? A gente vai ter que estar da mesma forma no simple present. Olha só, you gain weight, you gained past, or you would have gained, or even you had gained. A gente sabe que nós estamos falando de zero conditional. Qual que vai ser a resposta? Você já deu uma olhadinha na letra A, você já sabe que a letra A é a resposta correta. Vamos fazer mais um exercício em relação a isso. He never buys lunch. Ele nunca compra o almoço. Presta atenção. Never buys. O meu verbo aqui está no presente simples. Fechou? Então, olha só. A minha condicional, essa daqui, ela também estará em que tempo verbal no presente simples. O que eu vou colocar? If he have no cash, if he didn't have cash, if he wouldn't have cash, or if he doesn't have cash. Você já deu uma olhada em relação ao seu conhecimento gramatical. Você já sabe que o presente simples está onde? He never buys lunch if he doesn't have cash. Fechou? Tranquilo? Zero conditional. Galera, depois printa esse negócio, para o vídeo, olha de novo, vai ser importante. Então, a gente vai passando calmamente por todos os condicionais aqui, do 0 até o 3. 0, first, second and third conditional. E aí, a gente vai começar a fazer exercício de concurso. Tá bom? Tá tranquilo? Okidoki. So, first conditional. Olha só, tem uma nuvenzinha. Eita, meu, tá chovendo. Além disso, tem um camaradinha de carro aqui. Presumo que,
Se chover, o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar o carro dele. Não é isso que ele está falando? Olha só. If it rains tomorrow, I'll take the car. Se chover amanhã, eu pego o carro. Então, olha só. O que vai ter que acontecer para eu pegar o carro? Tá chovendo, beleza? Olha a condição para que isso ocorra. Vamos pegar mais um exemplo aqui? Vamos nessa, partiu. If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach. Olha só, se não chover amanhã, nós iremos à praia. Qual que vai ser a condição de nós irmos à praia? Não está chovendo. Bom, cá pra nós, isso se você não for mineiro, né? Porque se você for mineiro, cara, você vai de qualquer jeito. Você já tá na praia mesmo, o que tem? Pegar uma aguinha? Não tem problema nenhum. Voltando para nossa aula aqui. Seguinte, quando que isso aqui acontece? We use the first conditional when we talk about future situations we believe are real or possible. Então, com relação a situações futuras, quando a gente acredita que ela seja algo real ou possível. Voltamos para a nossa estrutura, vamos ficar ligado em estrutura, não vamos dar mole em relação a isso não. Structure, if, present simple, if clause. And the will plus infinitive, main clause. Então, observa aqui, na minha if clause, eu vou estar com qual tempo verbal? Present simple. Na minha main clause, eu vou estar com o quê? Future, will plus infinitive. Choose the correct option. She will not watch the movie if the television will be broken. Or, she will not watch the movie if the television is broken. Vamos nessa, pessoal. Olha, if clause, essa daqui. Main clause, essa daqui. Como é que funciona? Main clause vai estar no futuro, bacana aqui, bacana aqui. Agora, e a minha if clause? Vai estar no presente. Essa de cima aqui está certo? Não. A correta está qual que é? Essa daqui, ó. If the television is broken. Por quê? Porque está no presente. Portanto, nossa resposta correta. Andar mais um pouquinho. Number 4. So, the same idea. Choose the correct option. First option. If it is cold tomorrow, I will stay home. Preguiçoso. Deixa disso. E a outra. If it is cold tomorrow, I stay home. Olha só, pessoal. A mesma ideia. Dá um tempinho, dá uma olhada, vê direitinho o que você vai fazer. Conditional. A minha if clause está aqui. If clause vai ter que estar em qual tempo verbal? Simple present, or present simple. E aí, qual que está aqui? As duas estão. Beleza, professor. Agora, e a minha main clause? Tem que estar no quê? Futuro. Essa daqui está no futuro, essa daqui está no presente. Isso daqui, portanto, é o first conditional. Resposta correta, letra A. Tranquilo? Gente, eu estou tentando demonstrar exemplo. Eu estou mostrando com bastante cuidado a questão de como é que vai ser os tempos verbais encontrados, porque isso vocês vão ver que vai ser assim. Vai resolver basicamente a nossa questão. Vai ter alguma coisa de lado semântico? Vai. Mas é basicamente questão mesmo de gramática mesmo, sabe? Então a parte bastante sintática que as provas têm cobrado, a gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. Tranquilo, sem problema, vamos que vamos. E aí, pessoal, tudo tranquilo por enquanto? Zero conditional, first conditional e agora second conditional, right here. Olha só, tá subindo aí uma moça que parece que ela tem dinheiro, sei não, hein? Um colar bacana, um vestidinho legal, mostrando uma joia e logo do lado eu tenho um carrão. Ué, o que deve estar acontecendo em relação a essa moça aqui? Vamos ver. If she were rich, she would have a very expensive car. Se ela fosse rica, ela teria um carro muito caro. Ué, então quer dizer na realidade que ela não é rica? Exatamente. If she were rich, se ela fosse rica. Então, isso aqui, ó, isso aqui deve ser tudo bijuteria. E esse carro aqui, ó, deve ser de qualquer um que tá parado na rua. A gente nem sabe quem que é o dono, tá? Porque na realidade ela não tem o carro. Por quê? Porque ela não atendeu a condição de ser rica, de ter dinheiro. Olha a próxima. If I had a car, se eu tivesse um carro, it would take me only 20 minutes to get to work. Eu levaria apenas 20 minutos para levar para casa. Bom, se eu tivesse um carro, eu levaria apenas 20 minutos. Que ideia que eu tenho em relação a isso aqui? Eu levo muito mais do que 20 minutos. Por quê?
Porque eu não tenho um carro. Tranquilaço? Olha só, quando a gente está falando de second conditional, olha o que a gente tem. Ah, não! Olha só, olha Beyoncé. Vocês lembram do que ela falava lá, do que ela cantava? If I were a boy, I would turn off my phone. É lógico que temos um contexto aqui, mas ela falou o seguinte, é por causa que é como se fosse assim, eu lembro do contexto, é como se, eu desligaria o telefone para não ficar dando satisfação, esse tipo de coisa. Então, tem mais informação, aqui eu peguei só o fragmentozinho. Mas olha só, para ela fazer isso aqui, ela precisa do quê? Ou ela precisaria de ser um garoto. Como ela não era um garoto, ela não fazia aquilo. Tudo bem? Agora a gente pode voltar novamente. Bom, untrue in the present or future. Essas coisas são coisas que não são verdade, nem no presente nem no futuro. Por quê? Porque as condições anteriores elas não foram alcançadas. Por isso, então veja bem, the second conditional is used to imagine present or future situations that are impossible, impossível, or unlikely in reality. Então é uma coisa que você vai imaginar alguma coisa no presente e no futuro que é o quê? Mas que na realidade é impossível ou improvável. Olha o caso da moça aqui. Se ela fosse rica, ela tá imaginando, tadinha. Ela o quê? Ela compraria um carro muito caro. If she were rich, she would have a very expensive car. Não é rica, não tem carro. Nem isso, nem isso. Tranquilo? Vamos lá para uma parada interessante, importantíssimo, muito importante. Porque a second conditional já vai aparecer no concurso muito mais do que a zero conditional e first conditional. Então vamos ficar ligados. Structure. If plus past simple, olha, passado simples na if clause, would plus infinitive na main clause. Então a minha main clause ela vai ter o quê? Would e um verbo no infinitivo, tá? Bare infinitive na realidade, é um infinitivo sem o to. Então would have, would come, would be, would become, beleza? Então vamos aos exemplos. Olha como é que isso aqui. Ah, professor, mas isso é muito fácil. Relaxa, relaxa, fica calmo, fica tranquilo que você vai ver que mesmo nas provas, as provas mais complexas, nem tudo é tão complicado assim quanto parece. Olha só, if I more money, I would buy a car. Essa parte aqui, olha só, o que eu tenho aqui? Main clause. Qual que é a minha if clause? Essa daqui. If clause eu tenho que ter o quê? Olha só, vamos lá, mais uma vez. Main clause, would infinitive. Would buy. Tranquilo? Qual que vai ser aqui a minha if clause? Eu vou ter o quê? Eu vou ter simple past. Qual dessas formas aqui é passado simples do verbo to have? Pô, tranquilo, você já bateu o olho, sossegado. 6. If she, how to speak French, she would not take lessons. Olha, condicional no início, main clause depois. Então, o que eu tenho aqui? She would not take. She wouldn't take. Ó, wouldn't. Tá na negativa. Would not, tranquilo. A gente já estudou isso daí anteriormente. Ou quem não estudou, depois dá uma corrida lá no concurso, nas 10 aulas que estão disponíveis. Vou liberar o link depois para que vocês vejam a parte de gramática também, de verbos. Inclusive de modal verbs, de verbos modais. Então, olha só. She would take. E aqui que eu vou ter nessa parte aqui, mais uma vez, olha só. If clause, past simple. Qual que é o passado de to know, que é saber ou conhecer? Knew. Portanto, resposta correta, resposta letra A. Essa daqui, tal qual, tanto quanto a second conditional, caem bastante. A gente vai ver elas, então vamos ter atenção. Olha só. If I had understood the instructions properly, I would have passed the exam. Se eu tivesse entendido as instruções corretamente, de forma própria, eu teria passado na prova. Ou ainda, he wouldn't have got lost if my phone hadn't run out of battery. Olha só os exemplos que eu tenho aqui. We wouldn't have got lost. Nós não teríamos nos perdido if my phone hadn't run out of battery. Então, olha só, o meu telefone ficou sem bateria. O que aconteceu conosco? Ficamos perdidos, porque a gente ficou sem condição de quê? De saber qual que seria o local correto da gente poder sair, essa coisa toda. Então, olha só,
coisas que são não verdadeiras no que? No passado. Então, observe o seguinte, olha só. The third conditional is used to imagine a different past. Então, isso aqui é usado para imaginar um passado diferente. Por quê? Porque ele é sua imaginação, ele realmente não aconteceu. We imagine a change in the past situation and the different result of that change. Então, a gente imagina, mas a grande questão é a seguinte, nada aconteceu aqui. Tipo, se eu tivesse entendido as instruções, eu teria passado. Cara, você passou? Não, você não passou. Por quê? Porque você não entendeu as instruções. Olha só, we wouldn't have got lost if my phone hadn't run out of battery. A questão é a seguinte, você ficou perdido? Ficou. Por quê? Porque o seu telefone ficou sem bateria, beleza? Agora olha só uma coisa importante, pega isso aqui bastante com carinho. Vamos lá, structure. If, nós vamos ter o quê? Past Perfect, beleza? Lembrando a estrutura de Past Perfect, vai ser o quê? Had mais um verbo principal. Em qual tempo verbal? Passado particípio. E aí, eu vou ter o que aqui em relação à minha main clause? Would have mais um verbo no passado particípio. Professor, mas eu não estou vendo isso aqui direitinho, não. Olha só, would have, verbo no passado particípio. Would have, verbo no passado particípio. E aqui, past perfect, olha só o exemplo. Had understood or hadn't run. Tranquilo, sem problema. Vamos dar uma olhada em exercícios agora. Os dois últimos exercícios antes de nós começarmos com as tarefas que realmente que são as de questões de concurso, que é o que mais interessa a gente. Vamos nessa. If I had studied harder, my exam. Olha só, a minha condicional está aqui, a minha condicional está aqui, eu tenho um tempo verbal legal, past perfect, olha só, had studied, perfeito, bacaninha. Depois, do outro lado, eu vou precisar de ter o quê? Would have e o verbo no passado particípio. Você já deu uma olhada na letra D, já deu aquela namorada, would have passed my exam. Ok, olha só, era para subir um setinho ali, mas tudo bem. Trocamos a setinha, daqui a pouco eu volto nisso aí. Mas resposta correta é a letra D, daqui a pouco ela sobe. E a 8, a última que eu tenho aqui é o seguinte. If you to the party, you would have seen me. Olha só, condicional tá aqui, condicional tá aqui. Que tempo verbal? Past perfect, beleza? A minha main clause está aqui, would have seen. Would have seen. Pô, perfeito, professor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, olha só, mais uma vez, cadê o exemplo que eu tenho de past perfect? Had gone. Fechou? Agora subiu. Agora foi ali. Letra D dá 7 e essa daqui, letra A. Tranquilaço? Beleza? Prontos para começar agora as tarefas de concurso? Fechou então, vamos que vamos, vamos nessa. A propósito, deu problema, deu dificuldade, para, printa a tela, volta, refaz a tarefa, esquenta a cabeça não, a gente só não pode ficar dando mole e deixando de fazer a coisa correta, tranquilo? E aí pessoal, vamos começar então agora com a questão do ITA de 1996. Professor, mas essa questão é muito antiga. Esquenta a cabeça não, que a gente vai fazer de 96 e a gente vai subindo, a gente vai progredindo, mas é uma questão interessante, tá? Presta atenção. If the United States Justice Department had not derailed Gates' bid to acquire Intuit, the deal realized Microsoft's ambition to make money from almost every commercial transaction in cyberspace. Já percebemos o que? If. Então, eu começo com a minha if clause, beleza? A minha if clause, ela vai trazer qual tempo verbal? A gente já viu lá na third conditional que eu vou ter had, derailed, eu tenho que past perfect. Logo, a minha main clause, ela vai ter que ser composta pelo quê? Pela estrutura would, could também, né? Mas would have mais um verbo em que tempo verbal? No passado particípio. Então, qual dessas aqui que eu tenho would have e mais meu tempo verbal no passado particípio? Você já deu uma olhadinha na letra B, foi lá, marcou e ficou feliz, ficou satisfeito. Vamos para uma outra questão também do ITA. Fala o seguinte, de um ano depois. Lady Esther MP. If you, my husband, I, poison your coffee. Churchill. If you, my wife, I, drink it. Os termos que melhor preenchem as lacunas 1, 2, 3 e 4 são, presta atenção, uma coisa que não foi mencionada lá no second condition é o seguinte,
sempre que nós formos colocar o verbo be no passado, independente de ser I, he, she or it, a gente vai colocar o que? Were e não was. Então, olha só, isso aqui você já tira, isso daqui você já tira. Se eu tiver na minha condicional no passado, depois eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter would e mais o meu verbo no infinitivo, não é isso que a gente estudou? Então, olha só, if you were my husband, I would poison your coffee. Essa daqui tá legal. Essa daqui está errada. Essa daqui também tá bacana. Então, eu tô entre a e a E. Bacana? Depois o Churchill vira e fala o seguinte. If you, my wife, I drink it. Então, olha só. If you, mesma ideia. If you were my wife. Depois, olha só, mais uma vez, aqui a gente está lidando com o quê? Second conditional. A if clause, ela tem o quê? Ela tem o verbo no passado, no caso aqui é verbo to be. Depois a minha main clause vai ter que ter o quê? Would e mais o verbo no infinitivo. Qual resposta que nós temos aqui? Você já percebeu? Were, would, were and would. Resposta correta dessa questão de número 10, letra E. E1 2005. If my boss had not found the police on the spot, the thief... Então, vamos lá. Condicional está aqui. Had found. Então, olha só. Eu tenho aqui na minha if clause, que tempo verbal que eu tenho aqui? Past perfect. Logo, o que eu vou ter que ter na minha main clause? Qual a estrutura? Would have mais verbo no passado particípio. Tudo bem? Onde que eu tenho essa informação aqui do jeitinho necessário para poder completar essa frase que me foi dada pelo iPhone em 2005? Vocês já observaram que would have gotten away with it. Então, if my boss had not found the police on the spot, the thief would have gotten away with it. Olha só, uma questãozinha de 2 anos depois, da iPhone também, 2007, the loan, do empréstimo, back, if they hadn't been held up last week. Então, veja bem, cadê a minha condicional? Minha condicional está aqui. Logo, eu tenho qual tempo verbal aqui? Já bati o olho, já estou ciente de que é terceira condicional. Por quê? Qual que é o tempo verbal aqui? Past perfect. Então, o que eu vou ter que ter do outro lado? Would have mais o quê? Mais um verbo no passado particípio. Tudo bem? Ah, professor, mas aqui eu tenho duas. Eu tenho would have paid e would have been paid. Certo, essas daqui a gente já tirou, tá tranquilo, só que a gente tem que perceber aqui, já não necessariamente ou não unicamente, uma questão de estrutura. Aqui a gente também vai tentar entender o que está falando na frase. Quando a gente vai pelo lado do entendimento do que está sendo dito, a gente consegue perceber o quê? Que o empréstimo ele não teria sido pago, né? Então, se isso daqui não tivesse acontecido, if they hadn't been held up last week, então the loan would have been paid back if they hadn't been held up last week. Tranquilo? Essa daqui também, sem problema, sem dificuldade. Were he not busy, he, your cousin. Percebe o seguinte, professor, aqui não tem if, exatamente, porque aqui houve uma inversão. Tudo bem? Eu poderia ter aqui if he were not busy, he, your cousin. Aqui eu utilizei a minha versão. Essa daqui é a minha if clause, que está no passado. Então, do outro lado, na minha main clause, eu vou ter que ter o quê? Qual a estrutura? Tá lembrado de como é que faz a second conditional? Olha só, aparecendo ali. Eu vou ter que usar would e o verbo. Portanto, would accompany your cousin. Sem problema. Mesma ideia, gente. A coisa vai se repetindo aqui. Entra uma questão, vai outra questão e a ideia é basicamente a mesma. Aí chegou a última que nós vamos trabalhar defunto. Opa, essa daqui é difícil. Essa aqui eu não entendi não, professor. I wish you all the water. I'm thirsty. Eu queria toda a água. Eu tô com sede. Eu já sei que em português o cara vai falar o seguinte, eu queria que você não tivesse bebido toda a água, né? Porque afinal de contas eu tô com sede. Não faz sentido eu falar eu queria que você tivesse bebido toda a água. Mas eu tô numa dúvida cruel em relação a isso aqui. Não sei, professor, o que eu vou fazer na prova? Chuta? Não, vai com calma. Olha a outra.
Olha só, if you hadn't helped me, olha só, terceira condicional, o que eu preciso aqui? Would e would have e um verbo no passado particípio. Qual que eu tenho aqui? Bom, wouldn't have finished, wouldn't have finished, wouldn't have finished. Essas três aqui me atendem. Vamos andar mais um pouquinho. If you me back, I wouldn't have to borrow money from my parents. Então, se você de volta, eu não teria que ter pego dinheiro emprestado dos meus pais, ou com os meus pais. Então, observe o seguinte, I wouldn't have to borrow. Logo, wouldn't have, aqui, que situação que eu tenho? Eu vou procurar o que? Dá uma olhadinha aqui, essa daqui é a minha if clause, essa daqui é a minha main clause. Vai ser qual? Eu vou ter que ter aqui, olha, um verbo no passado, tudo bem? Lembra aí da second conditional? If clause com simple past, main clause com would e o verbo, tá certo? Então, olha só, por hora, o que está acontecendo? Tanto essa quanto essa aqui para mim estão legais. E, professor, vou ficar enrolado? Não vai não. If it for the goalkeeper, our team would have lost. Se não fosse pelo nosso goleiro, o nosso time teria perdido. Questão seguinte, condição está aqui, if clause está aqui, e a minha main clause está aqui. Então, our team would have lost. Olha só a estrutura que eu tenho aqui. Would have lost. Logo, já percebi que isso daqui é a minha third conditional. Então, nessa parte aqui da minha condicional, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter past perfect. Não é o caso aqui, é o caso aqui. Qual que é a questão correta? A letra E. Observe que você fez essa questão mesmo sem saber, porque você ficou na dúvida, é o seguinte. I wish you hadn't drunk all the water. I'm thirsty. Observa que mesmo que a gente não saiba fazer tudo, a gente consegue achar as possibilidades para a gente poder fazer a resolução da questão. Não tem muita dificuldade, não. Bom, EPICAR 2020. Essa daqui foi super direta, né? Essa daqui foi tanta brincadeira quanto aquelas que nós estávamos fazendo. Mark the alternative that completes the sentence below correctly. All exploration will happen if they robotic space probes. Então, olha só. O que eu tenho aqui? If, a minha if clause, beleza? Aqui eu tenho a minha main clause. Na minha main clause, eu tenho will happen. Logo, futuro. Na minha if clause, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter necessariamente, eu já sei que eu estou falando da first conditional, eu vou ter que ter um verbo no presente simples. Qual a possibilidade que eu tenho? Você já deu uma olhadinha marota ali no use. Pumba. Isso aqui faltou fé nesse verdinho aí. Resposta correta é a letra C, tá? Faltou força para subir o morro. Vamos para outra agora. Essa daqui, pessoal, caiu no EPICAR de 2019. E foi inclusive a questão 41 da prova A. Aqui tem uma coisa que é interessante. Mark the incorrect statement. O que nós temos aqui, pessoal? Na realidade, se você for analisar gramaticalmente, está tudo certinho. Só que esse texto, pessoal, ele fala a respeito de escravidão. E aí eu estou procurando uma coisa que é o quê? Uma coisa que está incorreta, que não está legal. Você dá uma olhada em cada uma dessas questões aqui, mesmo sem ler o texto, se você tivesse visto meramente o título do texto, você já saberia que, olha só, essa D, ela ficaria muito estranha. If children don't receive education, their owners will punish them. Bom, como assim, professor? Não entendi. Se as crianças não receberem educação, os seus donos irão puni-las? Vocês acham que dono de criança que está sendo escravizado está preocupado com algum tipo de educação? Claro que não. Letra D, beleza? Se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, eu coloquei nesse endereço aqui 10 aulas, tá? Com 92 questões para EPICAR, que vai acontecer a prova de EPICAR agora em outubro, no mês de outubro. Então, para quem desejar dar uma olhadinha lá para poder fazer uma revisão, ver o que precisa de dar uma melhorada, fiquem à vontade de fazer verificação aqui nesse local. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estar conosco até então.
Se vocês acharem que o conteúdo é legal também, passa para outras pessoas, para que outras pessoas possam também ter acesso ao mesmo tipo de informação. Tá falado? Grande abraço, até mais, pessoal.